Curso de PDV, aula 11. Nós usaremos agora o CRUD daquela lista de PHP para controle dos produtos. Se tiverem dúvida, é só se referir às aulas que estão lá, que eu estou indicando aqui. Foram as aulas de 35 até 50, ou seja, 15 aulas, né? E ainda tem implementações que podem ser feitas nele. Nós vamos mostrar aqui. E também refiram-se à aula de PDV 0016 para ver a criação do banco SQLite, né, e a importação das tabelas. Tenha em mente que todas as playlists aqui são integradas. Para chegar nesse ponto de fazer uma aplicação comercial complexa com todas as características, vocês vão ter que vir percorrendo todas as listas. E também o JavaScript entra no momento em que a gente precisar de determinados efeitos, operações em tela, etc. e tal. E lembrando que esse CRUD aqui ainda não contempla o View, Framework View, para fazer os movimentos complexos, né, de campos na tela. Tá? De liga, desliga, controle, de um dependendo do outro, para que a coisa não fique muito complexa aqui no nosso tratamento. Então, PHP sozinho aqui vai dar conta do trabalho numa boa para nós. E futuramente a gente faz um CRUD utilizando o framework Vue. Aqui estão os arquivos de que nós precisamos. O estoque DB, é óbvio, o banco de dados. Depois, produtos.json, que é uma definição de estrutura para uma view, de um programa em que você vai alimentar de dados, vai controlar dados, do CRUD. Então, vejam as referências aqui ó, que eu dei na playlist de PHP, para ver a respeito. Lá tem a explicação do JSON. Aqui nós vamos reexplicar, né? Mas lá vocês têm uma explicação detalhada. Nós temos também funções PHP, que nós vamos mostrar, é uma parte do cabeçalho aí que o CRUD precisa, com definições básicas. Depois, o CRUD, né, em sua versão, a PDE 023, se vocês acompanharem as aulas lá, nessa lista de PHP de 35 a 50, vocês vão ver tudo detalhado a respeito desse CRUD. Aqui uma folha de estilo básica, utilizada também nesse modelo. O fechamento de conexão, Connection Close, também tem um Connection. Eu esqueci aqui, eu vou acrescentar aqui na lista, tá? E o jQuery, uma framework já conhecida de vocês, né? Eu vou acrescentar aqui o que faltou. Então, aí estão os arquivos faltantes, o connection que abre a conexão, que o connection close vai fechar, e o jQuery table sorter para que a gente sorteie, né? A gente ordene os dados por colunas na hora da exibição na ação list. Vocês vão ver aqui no exemplo. Vamos explicar pequenos arquivos acessórios aqui, fundamentais para o funcionamento, mas que tem mais configurações. A engine mesmo, né, é o próprio PDE 023. Ela se serve desses arquivinhos aí. Então, peças fundamentais que vocês precisam ter no seu CRUD seria a abertura do banco de dados, que está aqui bem demonstrada, né? Vejam, eu coloco isso num bloco de teste de exceção, try catch. A variável de conexão, olha, para todos os nossos aplicativos estamos usando $com. Vocês devem usar seus nomes de variáveis a vida inteira do mesmo jeito, para não terem dificuldade de começar um modelo, de escrever um programa. Então, isso aqui é um new PDO, estamos usando o método de acesso PDO do PHP, e ele tem a tarja do tipo de arquivo, e para o caso da SQLite, eu apenas preciso colocar o caminho, como aqui está no próprio diretório, na própria pasta do programa de CRUD, eu apenas coloco o nome do banco de dados, estoque.db, onde nós temos nossas tabelas. E depois citamos esses dois atributos aqui do PDO, que mostram como é que é a manipulação de exceções e de erros. E o catch seria em cima da exceção do tipo PDO. Dando a exceção, ele nos apresenta a mensagem
interna dele da impossibilidade, algum SQL state, né, que dê uma ideia do que aconteceu. Connection close é muito fácil, é só pegar a variável onde foi instanciado o objeto PDO e colocar um null nela. Aí está feito o fechamento. Depois tem o bloco de funções PHP, algumas funções fundamentais, que são separador de data, tá? Exibir a data nesse formato, dia, mês e ano, que vocês sabem que geralmente esses bancos de dados que não são da língua portuguesa tratam as coisas na base de ano, mês e dia, ou então mês, dia e ano, tá? Nunca no nosso formato. E depois formas de conversão de UTF para ISO e de ISO para UTF, usando a função iconv do PHP, tá? Em linhas gerais é isso. Depois, para o próprio programa, a gente define como o banco de dados devolve UTF-8, coisas codificadas em UTF-8, nós vamos utilizar esse char7. Depois, um array de tipos aqui de dados, por enquanto, né? Se a gente sentir necessidade de criar os nossos, a gente faz isso. Depois, a leitura da configuração em JSON vai estar em um parâmetro da linha HTTP lá, da URL, cujo nome de variável é DTD. Vocês vão observar na hora que a gente der a sentença e explicar aqui a chamada. Então, eu pego uma variável, jogo os file contents da DTD para sair pegando tudo, as permissões, né, se você pode incluir, deletar, pesquisar, né, ou incluir no modelo. O nome da tabela também vem lá do JSON, isso tudo é referência ao JSON, de estruturação dos dados. E ele vem aqui, acaba no final nos devolvendo um array com os nomes e tipos dos campos, tudo bonitinho para nós. Depois também eu pergunto a toda hora se tem o ID. O ID é aquela chave sequencial que eu apresentei na hora de fazer o banco SQL, que o registro tem com a chave sequencial que impede a deleção de dados sem que a gente saiba. Por exemplo, aqui começou o ID de 2. Por quê? Como veio os títulos dos campos repetidos aqui dentro, eu deletei. Então, vocês veem que ele me indica isso, ó. Foi deletado um item entre 0 e 2, tá? O item 1. Isso é para fins de auditoria. E aqui eu vou explicar para vocês a estrutura da view que nós vamos utilizar para o CRUD. Como é essa estrutura basicamente? É um JSON, vejam o domínio. Daqui até aqui está todo JSON. Aqui, cabeçalhos, com título, subtítulo, para a tela ficar bonitinha. A referência à tabela dentro do banco SQLite ou MySQL, o que for. Aqui as permissões, ó, a pessoa ver, registro, listar, editar, deletar ou edit. Se você colocar não, aí ele manipula a tela de modo que isso não apareça que é a função correspondente. E se ele vai enviar e-mail a cada registro cadastrado, depois nós vamos fazer isso, mas já está reservado. E aqui as estruturas dos campos, basicamente com seu nome no banco de dados, seu nome para a tela, aqui está um tipo de codificação HTML, esse aqui é o acento no O, tá? É o O acentuado. Seria aqui no caso de descrição também, para aparecer certo, independente de qual página de codificação, a gente coloca o C, cedil, é a cedilha, ponto e vírgula, e aqui o A, com til. Então, você sempre começa com esse I comercial, qual que é a letra e qual que é o tipo de acento. Ó, tilde, é o til. Então, esse aqui, descrição, dá uma boa ideia de um tipo bem acentuado. Aqui seria preço unitário. Aqui um A acentuado, ó. Acento agudo, que ele bota acut. Então, esses são os arquivos de estrutura. Eu vou dar o CRUD aqui em linhas gerais, apenas destacando as partes principais que vão servir para o nosso mecanismo sobre aquilo que nós já explicamos, aqui os arquivinhos, para que vocês tenham uma boa ideia dele.
detalhes naquelas aulas de PHP que eu já mencionei aqui tantas vezes. Então, a gente joga lá dentro funções que tem o quê? Tem aquelas permissões, tem as funções básicas, codificação para saída e qual a DTD, o arquivo JSON que vai ser utilizado. E aqui nós tiramos dele as informações básicas. Em seguida, a cada passada nesse script, ele pega o action. Pode ser nenhuma ação, ele apresenta a página de pesquisa. Pode ser a ação de deleção, de add, que é para inclusão, e de edit, que é para edição. Aqui vem um código de usuário, foi explicado lá nas aulas de CRUD, que torna certos campos para um tipo de operador visível para outro tipo de operador invisível. Invisível não, read-only, para dizer bem, né? Bem, aqui é carregando a folha de estilo, aqui um trecho fundamental que diz se todo o conteúdo da página foi carregado. Aí ele executa determinadas ações. Entre elas, uma muito importante, que é, a todo momento, se tiver um table com id result set, ele já ordena, já prepara os ordenadores para a página, de forma que a gente clique no topo delas e saia tudo ordenado do jeito que a gente quer. Depois ele carrega aqui as duas partes do framework jQuery, sendo a segunda um plugin de ordenação. E depois vem a grande estrutura switch, que faz um roteamento das ações possíveis, como eu já falei. Add, edit, delete, list, etc. e tal. Em linhas gerais é isso. Mais detalhes lá na playlist PHP, na parte de CRUD, como eu já repeti tantas vezes aqui nessa aula. Bem, aí está a forma de vocês chamarem a URL. A nossa script chama PD023 PHP. Vou colocar tudo no GitHub aqui, né? Tudo junto, projetinho PDV, para vocês verem. Temos que chamar code user igual a 1, primeiramente, como padrão. Hein? Vocês vão ver qual campo que ele transforma em read-only e quais que ele deixa visíveis, né? E mexíveis. E depois aqui, ó, esse parâmetro que mostra, que envia, né, a estrutura que vai ser tratada. Então, vocês estão vendo que vocês estão com um modelo aqui genérico. Então, para uma simples entrada de dados, vocês apenas fazem um arquivinho JSON de estrutura, né? Vocês devem ter compreendido aqui isso. Vocês fazem a estrutura, botam o nome da tabela e vocês já vão ter a coisa pronta. Não tem jeito de fazer, de ter produtividade no sistema sem ter um CRUD de estrutura, de view variável. Então, vamos ver ele aqui executado. Vejam, título, subtítulo, e a tela inicial tem pesquisa. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, tem que pressionar esse botão aqui. Ah, eu esqueci de enviar aqui a DTD, estão vendo? Ela não está normal. Então, vamos voltar. Interessante isso ter acontecido. Vamos dar o Ctrl F5 aqui, para ele carregar direitinho. E vamos lá, ó. Agora podemos dar o inserir. Bem, então corrigido o modelo, agora a gente dando clique aqui na função de inserção, ele vem e nos dá uma telinha pronta para gravação de registro. Se a gente volta aqui à tela inicial, nós podemos fazer uma pesquisa. Ó. Em branco ele apresenta, descreve, né? Não botei nenhum conteúdo. Ele nos dá aqui, ó, todos os itens da tabela. Querem ordenar por causa do table sort dado com aquela chamada, aí ele ordena aqui, ó, eu clico em descrição. A gente poderia também acrescentar no modelo o dedinho aqui para descrição. Então ficou a ordem alfabética, ó, balde, barbante, detergente, crescimento alfabético aqui, ok. E a cada linha nos dá a oportunidade de executar qualquer uma das ações. Se eu colocar lá alterar não, esta mãozinha não vai aparecer aqui, essa coluna. Nós podemos dar argumentos para pesquisa, isso é muito útil. Eu quero todos os itens aqui
do fornecedor J001. Então, vou por código, ele vai me enumerar apenas os itens do fornecedor 001, tá? J001. E tem também para descrição, vamos supor que vocês queiram vassoura, pode dar só um pedaço vassoura, clica e ele pesquisa para vocês todas as vassouras aí. Então vocês viram, é muito simples fazer a partir da estrutura uma view qualquer, delimitando aqui as variáveis que vão ser apresentadas no JSON, faz tudo bonitinho para nós, ó. Aqui nós podemos tirar a mãozinha que edita, o delete. O delete é uma operação um pouco perigosa. Então, para o operador, vocês podem tirar. Vocês podem fazer várias e várias views, cada uma com um tipo de comportamento. Então, vamos ver agora aqui, ó, chamando uma pesquisa por todos, ó. Não tem mais o apagar. Também podemos fazer uma modificação em que, nesse caso, nem aqui o campo apagar aparece. Mas é bom informar para a pessoa, ó, você não tem licença para apagar. Aí ela vai lá no suporte e no atendimento fala assim, ó, estou sem ação apagar, preciso. Se o gerente autorizar, tudo bem. Então, espero que esteja claro aí, vou botar todos os scripts direcionadas no GitHub para esse projeto, para vocês poderem prosseguir com ele aí. E qualquer dificuldade para operacionalizar no seu servidor, favor colocar aqui nos comentários para a gente resolver junto. Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Este é o final da nossa aula 11 de PDV.